Natália lutava para carregar malas pesadas enquanto caminhava pela plataforma de trem. As férias escolares terminaram, então era hora da estudante de medicina do terceiro ano pegar o trem de volta para sua universidade. O tempo estava frio e ventoso, fazendo Natália estremecer. Apesar do tempo, haviam muitas pessoas na estação. Alguns deles estavam se preparando para entrar em trens, enquanto outros estavam se despedindo de seus amigos e parentes. Desde que a mãe de Natália estava doente, não havia ninguém para vê-la naquele dia. Movendo-se por uma multidão de pessoas para encontrar a plataforma certa, a jovem se pegou pensando que ela teria que entrar no trem o mais rápido possível para se esquentar. Naquele momento, a sua atenção foi atraída para um jovem ao lado de uma barraca de comida. O estranho não estava vestido adequadamente. Ele estava tremendo no vento frio cortante, mudando seu peso de uma perna para outra. Ele era claramente um sem-teto. Todos os transeuntes o ignoravam e não lhe mostravam nenhuma simpatia. O jovem estava se aproximando de pessoas diferentes, pedindo dinheiro para uma passagem para Nova York. Pelo ritmo em que o jovem estava recebendo o dinheiro, ele provavelmente teria que ficar lá por mais uma semana. Ao mesmo tempo em que o jovem agia com modéstia, ele prometeu pagar de volta a todos que lhe deram dinheiro, mesmo que fossem apenas alguns centavos. É claro que ninguém acreditou em suas palavras. Eles pensaram que ele estava juntando dinheiro para comprar cigarros ou álcool e que nunca devolveria. Mas Natália imediatamente percebeu que o jovem estava verdadeiramente em apuros. Só de olhar para ele, a garota não sentiu que ele era um vigarista. Não havia nada de conivente ou sorrateiro em seus olhos. Já que Natália ainda não havia comprado seu bilhete, ele decidiu dar o dinheiro ao jovem em vez disso. Tudo bem, posso ir amanhã. Parece que ele realmente precisa chegar em Nova York o mais rápido possível, pensou Natália. Natália aproximou-se do jovem e entregou-lhe várias notas enroladas e disse: Aqui, pegue isso e compre o seu bilhete. Eu também preciso ir para Nova York, mas eu posso ir amanhã. O jovem olhou para a garota e começou a chorar. Ele estava de pé por umas 3 horas e recebeu apenas alguns dólares. E agora uma salvadora apareceu na forma desta jovem. Obrigado, meu nome é Davi. Pode ter certeza que definitivamente eu devolverei o seu dinheiro. Não se preocupe, disse o jovem ansiosamente. Natália sorriu e disse a Davi o seu nome antes de se dirigir para a saída. O rapaz seguiu com os olhos antes de se dirigir à bilheteria para comprar o seu bilhete. O jovem nem sempre foi assim, indigente. Apenas 6 meses antes, a sua vida era totalmente diferente. Mas agora, graças a Natália, ele teve a chance de corrigir a sua situação e recuperar a sua reputação. Depois de pagar o bilhete para Nova York, Davi embarcou no trem e apresentou a sua passagem ao condutor. O condutor deu a Davi um olhar de desprezo e uma cara feia. Basta olhar para este viajante sem abrigo. O seu olhar vai espantar metade dos passageiros, pensou o cara. Por que é que eu tenho que lidar com isso? Resmungou o condutor, que tinha preconceitos que beiravam um ódio total contra os pobres. No início, Davi queria esclarecer que ele nem sempre foi um sem-teto. Mas depois de sentir toda a energia negativa que emanava do homem, ele apenas abaixou a cabeça e silenciosamente foi encontrar o seu assento. E para seu grande alívio tinha um assento na janela que o deixou muito feliz. Logo, o trem começou a se mover e ao longo da rota planejada, Davi começou a perceber que estava quase chegando, o que significava que estava saindo de sua vida miserável para Nova York, que simbolizava a sua vida nova. Enquanto isso, Natália voltava para casa. A garota mentiu para sua mãe dizendo que o trem foi cancelado. Ela não queria contar a ela que ela tinha dado todo o seu dinheiro para o sem-teto na estação de trem. Natália sabia que a sua mãe não aprovaria sua escolha e, portanto, não o fez querendo agravar a situação. De qualquer forma, ela pegaria a estrada no dia seguinte. A mãe de Natália não fez perguntas desnecessárias à filha, sabendo que ela já havia gasto o dinheiro. Suspirando tristemente, a mulher pegou a sua bolsa e deu à filha várias centenas de dólares. A mãe de Roberta cuidadosamente colocou as notas no bolso da jaqueta de Natália. No dia seguinte,
Natália mais uma vez foi até a estação de trem, só que dessa vez ela não viu o jovem sem teto, com os olhos tão tristes e desesperados. Natália embarcou em uma longa jornada para Nova York, onde ela continuaria os seus estudos para se tornar uma cirurgiã. 10 anos se passaram e a vida de Natália mudou além do reconhecimento. Ela não apenas se formou na faculdade de medicina, mas concluiu seu estágio em cirurgia na melhor clínica da cidade. A direção do departamento cirúrgico entendeu que Natália era determinada a ter sucesso e construir uma carreira em sua instituição. O departamento sabia que era arriscado contratar alguém que havia acabado de concluir o seu estágio. Mas, ainda assim, o diretor decidiu dar uma chance a Natália. Felizmente, ele nunca se arrependeu de sua escolha. Alguns meses depois, ele estava convencido de que ninguém era mais merecedor daquele lugar na melhor clínica da cidade do que Natália. Infelizmente, o sucesso no trabalho não significava que Natália tivesse uma vida pessoal feliz. Naquela época, a jovem cirurgiã já havia se casado e se divorciado de seu ex-marido. Estevão gostava de viver às custas dos outros e detestava o trabalho duro. Na universidade, o homem era o capitão do time de basquete e estava acostumado a receber muita atenção das mulheres. E Natália, que na época caiu sob seu feitiço. Muitos amigos de Natália disseram a ela que Estevão não era bom para ela. Mas, apesar do conselho de sua amiga, Natália acreditou no homem encantado e cometeu o erro de se casar com ele. Eles viveram juntos por apenas 3 anos. Após esse tempo, perceberam que não eram adequados um para o outro. O seu divórcio foi tão doloroso que Natália fez um voto de nunca mais confiar em homens. Felizmente, eles não tiveram filhos e nenhum patrimônio em conjunto para dividir. Desde então, Natália ficou solteira e ignorou todos os seus colegas de trabalho que flertavam com ela. A garota era uma cirurgiã talentosa que era apreciada não só por seus pacientes, mas também pelos gerentes da clínica que alocaram seu primeiro grande consultório para receber pacientes. Um dia, houve uma batida persistente no consultório de Natália. "Pode entrar", disse Natália, sem tirar o foco da revista médica. Quando a porta se abriu, um homem entrou no consultório. Ele parecia estar na casa dos 30 e estava vestindo um terno da moda. "Olá, Natália", ele disse e sentou no sofá ao lado da mesa da médica. Nesse momento, Natália parou de ler o diário e olhou para o estranho visitante. O seu rosto parecia vagamente familiar. Quando a médica olhou de mais perto, ela ficou chocada. Em frente a Natália, estava sentado o mesmo sem-teto a quem a mulher deu dinheiro para uma passagem para Nova York. "Davi? É realmente você? Não é possível! Quantos anos se passaram, hein? Parece que nos vimos apenas alguns dias atrás", a mulher exclamou. 10. Nós não nos vemos há 10 anos, Davi respondeu baixinho. "Você mudou tanto, está diferente. O que anda fazendo?" Natália falou. "Eu me tornei rico", Davi disse sorrindo levemente. Ele juntou as mãos e começou a contar a sua história. Davi cresceu em uma família pobre. O seu pai era deficiente e sua mãe trabalhava como faxineira em um motel de beira de estrada. Ele estava interessado em tudo que tinha a ver com computador quando era mais novo. Quando cresceu, trabalhou com sistemas e conseguiu um emprego bem rápido por suas habilidades. O seu chefe o ordenou que o homem conseguisse um emprego em uma empresa rival. "Não há nada de errado com isso, é como trabalhar disfarçado. Você usará o servidor do concorrente para me fornecer as informações necessárias", ele disse a um ingênuo Davi. "Vou fazer valer a pena. Pode acreditar na minha palavra", o diretor da empresa disse, confiante, colocando a mão no ombro de Davi. O jovem programador, alguns dias depois, assumiu o cargo da empresa concorrente. Trabalhando em 2 frentes, Davi não imaginava o quanto ele estava arriscando fazendo atividades ilegais como agente disfarçado. Não demorou muito e Davi foi descoberto pelo serviço de segurança da empresa. Nesse ponto, o jovem programador começou a perceber em que ele havia se metido. O garoto foi preso e foi cobrado um valor muito alto pelos estimados danos causados por Davi, sendo centenas de milhares de dólares. Claro que ele não tinha uma quantia tão grande, portanto,
o garoto teve que vender tudo que possuía. Infelizmente, isso foi suficiente para pagar apenas um quarto do valor. O dinheiro que ele devia, a quantia foi intencionalmente definido tão alto para arruinar a carreira de Davi para sempre. O mais doloroso é o homem que arrastou o pobre Davi para toda essa bagunça e imediatamente o abandonou e o demitiu. Foi aí que decidiu fugir da cidade. Acima de tudo, Davi não queria colocar a sua família em perigo. O jovem sabia que os oficiais de segurança precisavam dele, só que eles não tinham nada em sua conta. Infelizmente, ele não tinha dinheiro para pagar a passagem, por isso, teve que pedir ajuda aos transeuntes. Graças à ajuda de Natália, Davi conseguiu chegar a Nova York, o que lhe deu grandes oportunidades. Já em seu segundo dia na cidade, o jovem conseguiu um emprego que o ajudou a se estabelecer em sua nova casa. Trabalhando 16 horas por dia, Davi alcançou o tipo de sucesso que os outros só podiam sonhar. O jovem não tinha medo de aprender coisas novas. Ele abordou cada tarefa com seu entusiasmo e motivação característicos, tendo se aprofundado nos meandros do mercado de criptomoedas. Davi ganhou muito dinheiro em um tempo relativamente curto, o que lhe permitiu se tornar um empresário de sucesso. Durante todo o tempo que o jovem empresário não esqueceu do favor que Natália lhe fez. Tudo o que ele conseguia pensar era como pagar a sua dívida. Por acidente, Davi soube que a sua salvadora morava e trabalhava em Nova York. Um artigo foi publicado em um jornal local que celebrava o trabalho e talento de uma jovem cirurgiã que era admirada por todos que a conheciam. O artigo era acompanhado de uma foto em que Davi facilmente reconheceu Natália. Foi então que o jovem empresário decidiu encontrar a sua salvadora para pagar a sua dívida. Depois de ouvir a história comovente de Davi, Natália não conseguiu conter as lágrimas. "Meu Deus, você teve que passar por tantas provações em sua vida", disse Natália. Em resposta a isso, Davi sorriu e perguntou se ela estava ocupada naquela noite. Vendo a confusão nos olhos de Natália, ele decidiu ser mais direto e a convidou para um jantar em um restaurante. A princípio, Natália queria recusar o convite, mas depois pensou por que não. E então, decidiu sair com Davi. "O que eu tenho a perder? Por que não relaxar e deixar outra pessoa cuidar de mim por uma vez?", pensou Natália enquanto mostrava a saída a Davi. Ela se pegou sorrindo ao pensar que isso lhe dava a esperança de que sua vida pessoal mudaria drasticamente em um futuro próximo. É claro que quando Natália se preparava para o jantar, ela não podia imaginar que 6 meses depois, ela se tornaria esposa de Davi. Essa história é baseada em fatos reais que aconteceram na vida de uma amiga próxima da autora. Graças a ela, podemos compartilhar a sua história. Davi e Natália ainda vivem juntos em Nova York e têm uma filha. Queridos amigos, se gostaram da história, inscreva-se no nosso canal, curtam o vídeo e escrevam um comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Desejamos uma boa disposição e muita saúde!